Prezadas irmãs, prezados irmãos, do Grupo Espírita Fé e Esperança da cidade de Três Rios e de todos aqueles que, através dos recursos da internet, estejam assistindo essa palestra, nestes dias em que estamos impossibilitados de comparecer pessoalmente, creio que, através das possibilidades da comunicação online, possamos diminuir a distância que nos separa. E nós trazemos na noite de hoje a oportunidade de nos tornarmos pacíficos e pacificadores. Entramos no túnel do tempo e voltamos àqueles dias em que ele, o mestre dos mestres, estava na terra. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu mestre. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, eles, os infortunados que o procuravam, o novo reino congregará os corações sinceros de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou: que poderás realizar, Lissandro, aleijado como és? E tu, Áquila, como fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tornara-os uma dor sem limite. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar os que se encontrassem na tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as suas energias, estavam jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando os corações às esperanças mais puras. Achavam-se cansados, exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho com estes aleijados, com estes mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou:
É justo? Esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum? São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados, na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam, Levi, de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos da coragem tranquila que revelam em nosso Pai, em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, emanando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar conosco. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com a maior soma de direitos e de importância, a pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações por toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação. E o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões que marchavam para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, Levi, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, Levi, é necessário
amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam perdidos. E também, querido Levi, sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu, alegre, para um dos montes próximos a Cafarnaum. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Centenas, muitas centenas de criaturas aglomeravam-se ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que os aureolava, dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelados de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples, generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos, crianças, doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu como um ponto de luz na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía, suave como o balido do cordeiro nas colinas de Golã, e ao mesmo tempo forte como o trovão que ribombava nos céus. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos daqueles homens, mulheres, crianças e idosos. O mestre abriu a boca e proferiu: bem-aventurados. A boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e ao início do processo digestivo, é um instrumento de manifestação da palavra. Neste sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, a estimularem valiosas induções ao estudo e ao trabalho naqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. O esclarecimento emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava quantos se achavam predispostos às mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Vemos assim que a fala é o mais importante veículo de comunicação educativa de que dispomos. Com a fala, denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos, abençoamos, ensinamos, educamos. A palavra ilumina, convence, edifica, converte, ela penetra o recesso da consciência, sonda os abismos dos nossos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize, basta que seja a expressão da verdade. Jesus de Nazaré olha a multidão com seu olhar de amor e compaixão e diz, está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os simples, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes.
sob o aspecto espiritual, do ponto de vista material, porém está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para que estes é o reino dos céus. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Em seguida vem outra frase, após um instante de silêncio. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. A marginalização era, à época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia sufocada pela intolerância política religiosa. Os que choram são considerados por Jesus bem-aventurados porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como manifestação de desespero. Nesse sentido, esclarece Emmanuel que a consolação referida pelo texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de reconforto ou simples balsamização. Representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Jesus faz outra pausa. Seu olhar percorre a multidão e ele volta a abrir a boca e pronuncia. Está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. Os mansos são pessoas que abrem mãos de personificações, de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade. Jesus fala da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade, da paciência, uma leia. Condena, por consequência, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém pode usar para com seus semelhantes. Novo silêncio. Parece que o vento para. A natureza estática. Jesus abre mais uma vez a boca. Bem-aventurados que têm fome de sede e justiça, porque serão fartos. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústia, dores e frustrações. Neste sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. O brado dos famintos e sedentos de justiça dimana do anseio por uma vida feliz, embora nem sempre sejam merecedores do atendimento a que almejam. É por esse fio de esperança no entendimento e equacionamento das causas e seus sofrimentos, pela adesão ao esforço da melhoria interior, que eles acabarão por alcançar a condição de fartos. A respiração e nova sequência de palavras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso, no conceito de Jesus, é a proposta abençoada para quantos identificados com o imperativo da colaboração e da caridade são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. Os espíritos superiores nos esclarecem. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema da elevação. O vento refresca a multidão e o mestre pronuncia nova afirmação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros.
O esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações é um objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de um aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpido, mais nítido o reflexo, da mesma forma um coração puro reflete a luz. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros, que tornemos-nos um imã que atrai as criaturas que ainda estão em frequências inferiores. Pela asepsia, pela higiene, os amigos espirituais que nos dirigem na FEAC nos dizem que não existe evolução sem higiene. Um coração limpo, no dizer de Jesus, é o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Uma criança chora. O mestre olha e sorri e pronuncia: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há uma diferença fundamental entre ser pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, age como passivo. O pacificador necessariamente tem que ser ativo, atuante, consoante, trabalhador, voluntário. O pacífico pode ser voluntarioso. O pacificador é voluntário. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. Sabemos que Deus é o Pai de todos nós, o grande arquiteto do universo, mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreitam os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos. Tomamos a consciência, assim, da posição de filhos de Deus. A pessoa que trabalha na reeducação de dificuldades e discórdias produz paz e entendimento entre os homens, reflete o pensamento divino no campo em que está posicionado, agindo como verdadeiro filho ao honrar com todos os méritos o Pai da bondade e da misericórdia. O trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes, livre de amarras de sentimentalismo, desenvolvida por uma mentalidade esclarecida e equilibrada que só se manifesta plenamente quando alicerça na paz. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos aqueles que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou a rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. O mestre inspira, expira e diz, fechando aquela sequência das bem-aventuranças: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com os próprios exemplos. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda sobre o peso de sacrifícios. No Evangelho segundo o Espiritismo, passado 1857 anos, vamos ler no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. As afirmações que acabamos de fazer. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis a quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei que você, que eu, que nós precisamos e podemos vivenciar com mais elegância e permanência no dia a dia.
Jesus condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Vai mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio, a animosidade. É assim que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Que queria dizer Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendados aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver, para sobreviver, para alimentar a si e aos seus. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. A vida biológica passa, a vida espiritual é eterna. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízos dos que são brandos e pacíficos. Ao passo que muitos procuram o supérfluo, devemos procurar aquilo que é eterno. Promete que a justiça de Deus lhe será feita, assim na terra como nos céus. Bem-aventurados, volto a dizer, é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Não é a felicidade do mundo de ter apenas casa na praia, aplicação no banco, dinheiro na Suíça, sei lá. Isso passa. Não acumuleis tesouros que o ladrão rouba, que a traça rói, que a ferrugem corrói. Bem-aventurados do ponto de vista material, porém está relacionado às pessoas que possuem bem posições na sociedade. Pacificar, mais do que restabelecer a paz alheia, é estar em paz consigo mesmo. Dizer I love you é fácil, o desafio é chegar na frente do espelho escovando os dentes e dizer para a imagem refletida I love myself. Viver o Cristo, vivenciar o Cristo. A plenitude do ser dispensa a abundância do ter. O homem só é verdadeiramente dono do que é. Caixão não tem gaveta, dizia minha avó. O pacificador irradia paz em torno de si, que dispensa palavras. Deus é a paz eterna, infinita, absoluta. Por isso, aquele que conquistou a paz interior está com o reino de Deus dentro de si. A conquista da paz não se dá pela guerra. Aprendamos melhor. Ser pacífico em todos os atos da vida diária. Nós aprendemos ser paciente, indignar-se com serenidade e evitar o descontrole emocional. Agora vamos reforçar tudo isso, essa espécie de conduta, procurando adotar uma posição pacífica nos conflitos que vivenciamos em nossa vida. É fácil ser pacífico? Não. É um desafio. Por quê? Porque ainda carregamos uma carga muito grande de orgulho e vaidade. Diz o Evangelho, bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Personalidade forte não é ser mal educado, grosseiro, ríspido, arrogante, vaidoso. Personalidade forte é ser pacífico, mesmo quando provocado ao conflito, porque possui consciência tranquila e não a vaidade e o orgulho. O Evangelho de Jesus, além de ser um guia moral, é um guia da saúde integral, é um guia da saúde mental, é um guia da saúde espiritual. Quando adotamos uma posição mais pacificadora em nossas vidas, evitamos brigas e estresse, mantendo o padrão vibratório. Isso não quer dizer ser passivo e sem opinião.
Lembrem-se da tarefa de casa sobre indignação. É dever nosso, dever de casa. É justo e legítimo fixar opinião contrária, mas aí ela deve ser feita de forma serena e construtiva. Para conseguir indignar-se de forma serena e construtiva, precisamos adotar uma postura mental pacífica e tranquila. Paulo já dizia: tudo me é lícito, nem tudo me convém. O vizinho me provocou, eu posso revidar? Posso. Devo? Não. Está dito no Evangelho. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei de doçura a moderação, a mansidão, a afabilidade, a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com nossos semelhantes. E por que isso? Além de tudo, traz harmonia mental, manutenção do padrão vibratório, sintonia espiritual elevada e qualidade de vida. André Luiz Espírito, pelas mãos do Cândido Francisco Xavier, escreveu no livro Agenda Cristã uma mensagem que intitula-se Nos Momentos Graves. Fala-nos o benfeitor. Nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Evitar estado de guerra no convívio particular com familiares, amigos e colegas, na rua, incluindo quando for pedestre, ciclista e motorista, no trabalho, com patrão e subordinados e demais pessoas do convívio. Ser pacífico, zelando sempre que possível pela harmonia de todos os que convivem com você. No Evangelho, a benevolência para com os semelhantes, fruto de amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são as formas de manifestação. Vamos preservar nossa dieta mental, nossa higiene emocional. Vamos evitar ser caminhões de lixos. Vamos evitar derramar sobre os outros nossos descontroles emocionais. Vamos exercitar a paciência e a mansidão, sendo pacíficos, mas também pacificadores ao longo do dia. Palavras de sabedoria desse espírito amigo que escreveu mais de uma dezena de livros pelas mãos de Chico Xavier para clarear ainda mais o seu, o meu, o nosso caminho. Com o mesmo título. Olha só, dois espíritos diferentes, dois momentos diferentes, dois livros diferentes, com o mesmo título. Emmanuel vem no livro Confia e Segue e escreve uma mensagem com o mesmo título. Diz o benfeitor Emmanuel: nos momentos graves, diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações, os riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar sem a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induz a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós sem comiseração por tua sede de necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança. Quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus. Pensa em Deus, confia em Deus e espera em Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Segura na fé raciocinada que o Espiritismo te oferece, querida irmã, querido irmão, e juntos sejamos pacificadores cada dia de nossa vida. A paz é o caminho para o amor. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Essa frase não é de um cristão, é de um brahmane. É a frase de Mahatma Gandhi e resume a importância dos ensinamentos de Jesus descritos no Evangelho segundo São Mateus. O discurso
É considerada a suprema mensagem do Cristo e foi proferido nas colinas de Quran Hatim, no sudoeste de Genezaré. Assim, são eles, considerados os pobres de espíritos, os puros de coração, os que choram, os humildes, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os perseguidos e os pacificadores. O conteúdo do Sermão da Montanha é extremamente rico, mas vamos considerar especificamente os pacificadores. Os dicionários fornecem inúmeros significados para este vocábulo. Um deles, ausência de guerra, descanso, silêncio. Ocorre que a ausência de guerra não significa que haja paz. Assim como descanso e silêncio não estão relacionados diretamente, necessariamente, ao sentimento de paz. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dizia que o mal é a ausência do bem. Isto é, a maioria das pessoas não pratica o mal. E a maioria das pessoas não pratica o mal, mas também não faz o bem. Mateus Fernandes Fraga, o espírito amigo que nos conduz no campo da mediunidade, dentre outros, nos diz sempre: meu filho, aprendemos com Abel Gomes, o governador da colônia Regeneração, que é responsável pela Zona da Mata aqui no nosso estado das Minas Gerais. Aprendemos com ele que a definição de mal e a definição de bem. Abel Gomes ensina que o bem é quando aquilo que fazemos faz bem para nós, para o próximo, para tudo e para todos. E o mal é quando aquilo que nós fazemos faz bem só para nós. Isso significa que tem muita gente boa, cheia de boa intenção, mas que não pratica o bem para tudo e para todos. É mais vem a nós e não ao vosso reino, como diziam os antigos. Por esse raciocínio, para evitar o mal, bastaria a pessoa manter a inércia, a negligência. Não, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca tirei o pão da boca de ninguém, mas também nunca salvou ninguém, nunca deu o pão, nunca fez a caridade. No livro O Sermão da Montanha, o filósofo e educador brasileiro Humberto Holden, falecido em 1981, faz colocações interessantes e importantes no capítulo dos bem-aventurados os pacificadores. A paz dentro de si. Para ele, o pacificador é aquele que faz a paz, um homem que possui em si a força criadora e não criadora. Ele crê. Ele é capaz de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer batalha, no campo de batalha, no campo da paz, onde quer que ele esteja. Floresce onde está plantado. Nesse sentido, o verdadeiro pacificador não é quem restabelece a paz entre as pessoas ou os grupos litigantes, mas aquele que, segundo Holden, estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Eu só posso dar ao próximo aquilo que eu tenho. Se eu não tenho paz, como é que eu vou dar a paz? Se eu não sou pacificador comigo mesmo, como é que eu vou pacificar o próximo? Outra análise interessante do autor do livro é sobre o tema Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, dita por Jesus na véspera da sua morte. Nela o mestre deixou a seguinte mensagem: não a dou a paz, assim como o mundo a dá. Dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém vos tire essa alegria. Na concepção de Holden, a paz segura e duradoura só pode existir no homem que ultrapassou os erros, as ilusões do velho que se identificou com a verdade do novo. Trocando em miúdos, o homem que descobriu em si o Cristo, bem como sua conduta no dia a dia, e o fez triunfar sobre a vida. Guardadas as devidas proporções, que possamos dizer cada vez com mais intensidade: já não sou eu apenas quem vivo, mas cada dia mais Jesus vive em mim e através de mim. Mas, até que se chegue a esse estágio de entendimento e sentimento, outras virtudes devem ser desenvolvidas por todos, indistintamente, entre elas a verdadeira paz, como ponderava o médium Chico Xavier. Pela evolução, nossa mente se abre como uma flor que desabrocha para a percepção progressiva do absoluto que nos proporciona a Terra. Assim, manso e pacífico versus pacificador.
As diferenças entre mansos e pacíficos e pacificadores, respectivamente, a terceira e a sétima bem-aventurança do Sermão do Monte se encaixam. Ser pacífico, ou seja, não desenvolver o mal a alguém, é um degrau para a pessoa se tornar pacificadora, aquele que promove bem. Ninguém pode promover a paz se não a cultivar em si mesmo. Assim, nós estamos nessa escola que é a vida, que é a reencarnação. Nós estamos, não é a primeira vez que estamos aqui. Conforme está em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais paz e paz em abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É vida no singular. Quando alguém fala, escutamos companheiros espíritos falando: ah, na outra vida eu vivi na Iugoslávia, na outra vida eu tinha a cor da pele diferente. Que outra vida? Eu vim para que tenhais vida no singular e vida eterna, vida em abundância. No corpo ou fora do corpo, somos o mesmo espírito mergulhados no oceano da vida pessoal. Está nas suas mãos. Faça do Grupo Espírita Fé e Esperança o seu ponto de apoio. Se você frequenta a instituição X, Y ou Z em outra cidade, ou se você tem disponibilidade e frequenta mais de uma instituição, floresça onde você está plantado. Você merece ser pacífico. Você merece ser pacificador. Os maiores benefícios serão para você mesmo. Assim, agradecendo sempre o carinho e atenção dos companheiros espíritas de Três Rios e região, nós nos preparamos para encerrar a nossa fala dessa noite de hoje com uma mensagem extraordinária. Esse encontro com palavras especiais. A mensagem é Retorno ao Evangelho, que é uma mensagem recebida psicofonicamente pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse homem que está com 93 anos perseverando no serviço com Jesus. Carece ser meditada pela sua importância em nossas existências, em nossos relacionamentos e na forma de enxergarmos a vida à luz do Evangelho. Ensina-nos, Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Divaldo. Retorno ao Evangelho. Eis que vos foi dito: amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo: amareis aqueles que vos odiarem, para que estejais perfeitamente integrados no espírito da solidariedade. Meus filhos, diz Bezerra de Menezes, o Evangelho de Jesus tem regime de urgência na intimidade dos nossos corações. Este é o século da tecnologia de ponta, da ciência na sua mais elevada postura, mas haverá de ser também o século do amor. Deveremos atrair o sentimento de amor para que ele produza sabedoria em nosso ser. Sereis muitas vezes hostilizados pela brandura de coração. Sereis discriminados pela conduta rígida no cumprimento do dever. Experimentareis ironia e descaso pela fidelidade a Jesus. Crede, é transitório o carro carnal, e quando dele nos despojarmos, a consciência irá conduzir-nos ao país do remorso ou ao continente das bem-aventuranças. Vivei de tal forma que podereis olhar aqueles que vos criam embaraços nos olhos sem abaixar-lhes as vossas vistas. É necessário muita coragem para este logro. Assevera-se que aquele indivíduo que é bom, que é humilde, é um covarde. É necessário, porém, muita coragem para ser-se bom. É indispensável muita energia para beber-se da taça da amargura, sem reprimenda, sem reclamação, e transformá-la em licor que dê energia e revitalize a existência. Não foi por acaso que vos convocou o encontro desta hora em que a sociedade estorcega na impiedade, na loucura, na sexolatria, na toxicomania. Sede vós, pacíficos e pacificadores. Produzi em vossos lares o reino dos céus.
Construí-o no aconchego da alma, que está ao lado da vossa alma, dos filhinhos que vos foram confiados, cuja conduta será consequência da educação que lhes administrardes em forma de paz. E encontrareis a razão de viver nesse sentimento de amor gentil e penetrante, que irriga a vida de alegria, que ilumina as ansiedades com a paz. Filhas e filhos da alma, não desperdiceis o tempo que urge, e ele se chama agora. Não postergueis a vossa oportunidade de autoiluminação. Jesus já veio ter convosco. Hoje, espera-nos e manda à terra os seus embaixadores para que nos levem de volta ao seu doce aconchego e repete suavemente: vinde a mim, eu vos consolarei. Ide de retorno aos vossos lares, mansos e pacíficos, porque será assim que se dará início à era da regeneração, que vem sendo trabalhada desde o dia em que a codificação chegou à terra. Quando o lobo e o cordeiro beberão na mesma fonte, quando os rosais colocarão as suas pétalas para dentro dos lares, quando as sombras forem clareadas pelas estrelas luminíferas que fazem parte da divina corte. Amai. O amor redime a criatura humana. E depois, discípulos de Jesus, o Mestre nos espera. Muita paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. São os votos do servidor humílimo e paternal, Bezerra. Esta mensagem merece ser copiada, escrita, analisada, vivenciada. Desejo sinceramente que cada uma das palestras proferidas nessa jornada ajudem a cada um de nós a nos tornarmos mensageiros da paz no mundo, a sermos criaturas mais pacíficas, para que sejamos mais pacificadores. Se você precisar, a qualquer hora do dia, entra no www.radioevoluir.com e a nossa programação está 24 horas no ar. Se precisar de uma voz amiga, de uma orientação, de um pedido de oração, entra no telefone prefixo 3236 1122 e diariamente das 8 horas pela manhã até a meia-noite, você tem aqui nesse telefone sempre um amigo para ouvir oferecendo uma mensagem de confiança. Que as nossas palavras dessa noite nos ajudem a sermos pacíficos, pacificadores, para que mereçamos o título de espírita, para que mereçamos o título de cristão, para que mereçamos nos chamar filhos de Deus, para que sejamos irmãos uns dos outros. Até o nosso próximo encontro, até que possamos nos abraçar corpo a corpo, colocando o meu coração de encontro ao seu coração, até de repente, até sempre. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Um grande abraço a todos.